dia 6 de julho de 1832. Atentem para essa data, pessoal. Essa data é importantíssima, Irã, porque 6 de 6 julho de julho de de 1832. 1832. Aqui na minha mão está a capa aqui do livro que tem lá na Biblioteca Nacional, a capa do livro. Aqui na página 19 tem a transcrição do decreto, né, de 1832, é lá da Biblioteca Nacional esse documento. No artigo 4º desse documento, cria-se Piracuruca, né, no artigo 4º desse documento. Mas por que no artigo 4º, como é que funciona isso? É porque esse documento, ele não cria Piracuruca apenas, ele cria 5 municípios. Ele começa a desmembrar o Piauí, que tinha 7 municípios, e cria-se mais 5. Então, o Piauí, naquele momento, passou a contar com 12 municípios. Né? Então, cria-se quais municípios? O município de Puti, né, nós vamos já falar sobre ele, o município de São Gonçalo, o município de Príncipe Imperial, o município de Piracuruca e o município de Jaicós. Tá? Foram esses os 5 municípios criados. Vamos de um a um. Puti, que município é esse que não tem mais, Irã, no Piauí? Tem, só que ele está modificado completamente. Ele nasceu ali onde é o bairro Puti Velho, em Teresina. E em 1852 ele foi transferido para uma nova sede para ser a capital do estado, recriado o município numa lei nova, criando o município novamente em outro lugar com outra finalidade. Então, por isso, ele comemora 1852, que é a data que ele nasceu como capital do estado, e o município anterior foi extinto. O município anterior do Puti foi extinto. Então, ele não pode comemorar mais nada, porque o município anterior extinguiu-se. Só passou a existir o município de Teresina. Né? Já vai lá para os seus 170. De 1852 já, Teresina. 170. Não, nós estamos aqui apanhando na matemática, né? Fica estudando história e apanha em matemática. Exatamente. Né? Vai para os seus 170 anos, né? Então, exatamente. O município de São Gonçalo. São Gonçalo é uma outra curiosidade também. Aqui desses 5 municípios, 3 são curiosidades, né? Desses 5 municípios criados. São Gonçalo foi criado e depois esse município foi recriado. Tá? Em 1871, houve uma recriação desse município por uma resolução da província do Piauí, recriando o município. De que forma? Porque ele ficava na parte interna do interior, não ficava no litoral, não ficava na margem do rio. E a margem dos rios era o grande... Era a via de escoamento de tudo. Então existia no município de São Gonçalo um lugar chamado Porto de Amarante. E esse Porto de Amarante, que ficava dentro do município de São Gonçalo, cresceu tanto que ficou muito maior do que a sede do município, que era São Gonçalo. Então houve houve uma nova lei recriando o município, uma resolução provincial recriando o município, não mais em São Gonçalo, e sim em Amarante. Ficou o mesmo município, mas mudou a sede, mudou o nome, houve uma mudança bem estrutural. Mas a cidade antiga, a primeira, ela continuou como é o Poti hoje? Continuou como um bairro ou não? Não, ela não ela é distante do rio. Eu te confesso que eu não conheço esse local. Ainda, né? Eu não sei nem se esse local não foi averiguar ainda, né? Eu não sei nem eu já andei em Amarante algumas vezes e eu nunca vi ninguém falando nesse local. Eu não sei nem se esse lugar ainda existe, sabe? Esse local antigo. Se ainda permanece como, pelo menos como comunidade, né? Um povoado, alguma coisa, o pessoal não sabe pelo menos aonde é, né, esse local. Eu não conheço esse local da origem do município de São Gonçalo. Já o Príncipe Imperial, esse é mais bacana ainda, né? Príncipe Imperial, ele nasceu ali na região do Alto Poti, onde nascem internascentes do rio Poti. Sim. Onde hoje é a cidade de Crateús. Crateús, no Ceará. Tá? Crateús é a cidade que nasceu com o nome de Príncipe Imperial. Tá? Por que Crateús? Crateús eram os índios que viviam lá, eram os índios Crateús, né? E assim acabou sendo o nome Era a etnia mais forte naquela região. Isso, naquela região. Então, os índios Crateús deram nome ao município. E o nome Príncipe Imperial foi apagado. Só que, guarda essa informação, Príncipe Imperial mudou de nome para Crateús, mudou de estado, e lá se comemora o aniversário da cidade no dia
6 de julho de 1832. Eles nunca abandonaram a origem deles. Mudaram de nome, mudaram de estado. Veja a mudança radical deles. Mudaram de estado em 1880, né, com a redefinição, a troca da amarração, né, com aquela independência, e Crateús foi trocado no Piauí. Então, eles nunca mudaram a data de aniversário deles, porque realmente, de fato, eles nasceram naquele momento e eles comemoram nessa data. Quarto município dessa leva, né, desse decreto, Piracuruca, comemora 1889. Nós vamos já chegar por que Piracuruca comemora nessa data, vamos chegar lá. E o último município, Jaicós, né, desses 5, Jaicós comemora no dia 21 de fevereiro de 1834. Por que 1834 e não 1832? Porque Jaicós, o município foi criado, mas a Câmara só deu posse ao município em fevereiro de 34. Só foi efetivado, só foi dado posse no município em 34. Então, eles adotam essa data de 34 como sendo a data do aniversário da cidade. Se Piracuruca fizesse isso, eu não teria nada contra, porque foi efetivado também numa outra data. Piracuruca foi criado em 6 de julho, mas só foi efetivado, só foi instalado o município aqui um ano e meio depois, no dia 23 de dezembro de 1833. Tá? Como até essa própria certidão do Arquivo Público fala sobre isso. Né? Tem até o contexto dela, tem toda a transcrição de o que aconteceu aqui nesse dia, da instalação. Se a pessoa, se for possível, eu até posso disponibilizar esses documentos digitalizados e você tiver onde colocar aí no lateral aí do anexo aí ao podcast. Quem quiser consultar pode ficar à vontade e verificar esses documentos mesmos que a gente pode disponibilizar. Tá? Então, são esses os 5 municípios. Mas então, por que Piracuruca comemora 1889? Existe uma explicação. Quando houve a proclamação da República do Brasil, no dia 15 de novembro de 1889, houve também todo o interesse de se modificar tudo. Né? Começou-se a ter a intenção de se modificar muitas coisas para se apagar a história do Império e nascer uma nova história, né, da República. Então, começou a se apagar todas as heranças que o Império tinha deixado. Isso é uma coisa muito comum no Brasil. Isso. As gestões, quando muda de gestão, o gestor acaba querendo, de certa forma, apagar o que o outro gestor fez. Exatamente. Imagine um regime de governo central, né, como era naquele tempo. Né? Exatamente. Então, assim, eles queriam realmente apagar o que o outro sistema tinha feito, que é o caso de deixar até as datas, aí, a história eles queriam tirar do papel, né, Irã? Isso. Isso é o que aconteceu com Piracuruca? Sim. Em 1889, o governador Gregório Taumaturgo de Azevedo foi nomeado. Ele foi um interventor do Piauí, ele foi o primeiro governador republicano do Piauí. O Império se encerrou no dia 15 de novembro, que houve um golpe de Estado, né, na verdade, no Brasil. A elite agrícola do Brasil se uniu com o exército e tomaram o governo do imperador Dom Pedro II. Foi literalmente isso que aconteceu. A gente fala de proclamação da República, mas o que houve de fato foi um golpe de Estado. Inclusive o Marechal Deodoro, né, o primeiro presidente né, militar. Né? Militar, porque foi o exército que tomou o poder. O exército tomou o poder, convidou o imperador a ir-se embora, né? Convidou ele a ir-se embora, vai embora do seu país, aqui não é mais seu. E ele foi embora, né? E a família real toda foi embora. E eles ficaram de dono do país e foi criado a República do Brasil, né? Com a intervenção do Exército. E para as províncias, né, que foram transformadas em estados, foi indicado militares também. Sim. Aqui o Gregório Taumaturgo de Azevedo assumiu o governo do Piauí e o decreto número 1 dele. Olha, interessantíssimo isso. Decreto 01. Decreto 0001 do Gregório Taumaturgo de Azevedo. Primeira coisa que ele assinou como governador do Piauí. Modificar o nome de algumas vilas para cidades. Por quê? Porque vila era um nome que remetia ao Império. Era uma nomenclatura. Era uma nomenclatura do Império. Isso. Municípios no Império podiam ser criados como vila e como cidade. Então,
vamos apagar coisas do Império. O nome vila vamos apagar, É não uma existe coisa mais. arcaica, vamos mudar isso aí, vamos mudar mudar isso pra aí. uma coisa moderna. Isso, E vamos só esquecer, cidade. e vamos esquecer a Esquecer esse história. outro, Não né? é, Vamos esquecer. não é nem tão moderno, mas mesmo uma forma de desvincular da monarquia lá. Exatamente, né? Desvincular. A província do Piauí não é mais província mais não. Todos agora vão se chamar estados. Foram mudando coisinhas, fazendo mudanças para tentar apagar, né? Deslegitimar a monarquia e legitimar esse novo regime. Você pode encontrar também situações como o dinheiro, né? A cédula de dinheiro nossa. Nós, às vezes nem nos ligamos nisso, nos atentamos a esse detalhe. No Império, o dinheiro tinha a esfinge, né? A foto do imperador, né? A figura do imperador. Um homem de idade, barbudo, né? Que estava lá na figura do dinheiro. O que a República fez? Não, dinheiro com homem barbudo aqui não, que é coisa velha, arcaica, ninguém quer mais. Vamos botar um novo tipo de dinheiro. Agora, a República que vai representar. Quem é a República? É uma mulher jovem, bonita, que vai representar. Então, qualquer um ouvinte que está aí agora nos ouvindo aqui nesse momento, qualquer um que está nos vendo, pode meter a mão na carteira e puxar uma cédula de dinheiro e de real e vai ver lá a figura de uma mulher lá. Aquela figura foi criada pela República para deslegitimar o Império e legitimar a República. Então, são construções políticas que fizeram com que isso acontecesse, né? Então, veja bem, vamos voltar para o decreto 01. Para Piracuruca. O decreto 01 de Piracuruca, lá do governo do Piauí, que criou essa mudança. Se você for olhar esse decreto, eu tenho ele aqui também, né, do Arquivo Público, ele está lá no Arquivo Público também. Ele é bem claro, diz assim, no artigo 1, elevar as mencionadas vilas à categoria de cidade. Quais são essas vilas? Vilas de Barras, União, Campo Maior e Piracuruca. E diz só isso, o artigo número 1. Elevar as mencionadas vilas à categoria de cidade. Pronto. Aí diz na frente só mais um pequeno detalhe. Tornando a das Barras a denominação de Barras do Maratuã. Né, por conta do Rio Maratuã. Então fizeram essa pequena mudança no nome de Barras. Vila de Barras para a cidade de Barras do Maratuã. A data foi? Dia 28 de dezembro de 1889, que é a data que a gente... Mas você considera o dia 6? Não, se assim fosse, todas essas cidades agora comemoraria no dia 28. Isso. Tá entendendo? Essas cidades foram mudadas a nomenclatura. Elas não foram criadas. O que diz aqui? Elevar as mencionadas vilas à categoria de cidade. Eles simplesmente mudam a categoria. Você não é mais vila, você agora é cidade. É que nem o nonato, certo. O GK. O GK, não, você não é mais criança. Você agora é um adulto. Você nasceu de novo quando você deixou de ser criança para ser adulto? Não. As pessoas não mudam, as cidades não... o município Irã, não muda. mas o interessante para a gente fixar aqui é que essas outras cidades continuaram a usar a sua antiga data de criação. Certo? Somente Piracuruca aderiu a essa mudança para o dia 28, pessoal. Sim. Certo? Barras, União e Campo Maior, todas elas comemoram o seu aniversário na data que os municípios nasceram de fato, né? Lá no momento do nascimento das vilas, lá que criaram os municípios. Onde foram constituídos os poderes administrativos. Então, se você vê, do decreto de 32, só Piracuruca não comemora. E do decreto de 89, que é um decreto que só muda a nomenclatura, só Piracuruca comemora. Quer dizer, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Nós estamos sendo o único nas duas situações. Nós somos os únicos para seguir de forma diferente. Na verdade, Irã, eu acredito que tem que acontecer um bom senso, cara. Os dados que você traz para cá são extremamente robustos, cara. Não existe o que debater, cara. É só você pegar esse material, ler com atenção, que você percebe claramente que nós precisamos corrigir esse equívoco histórico, tá entendendo? Sem falar que Piracuruca se tornaria uma das cidades mais antigas do Piauí. Isso traz assim um sentimento, voltando àquele sentimento de pertencimento que a gente falou, de nós piracuruquenses pertencer a uma das cidades que estão na gênese do Piauí, na origem do Piauí. Sim. Tá entendendo? Então assim, até o turismo pode ser alavancado. Então, assim, são muitas coisas positivas que podem trazer com essa mudança. Olha, e sem falar na dívida histórica aí, que a gente vai estar corrigindo. Né?